Não tenho conhecimento de gestão para gerir o meu negócio. Se sentes que estás nesta situação, eu vou-te dar uma dica que para mim é a mais importante e estou certo que te vai ajudar. Então fica por aí que eu já te vou explicar. Olá, eu sou o Heller do programa Empresário na Prática e o objetivo deste programa é ajudar a ti, que és empresário, a melhorar o teu negócio. E para isso vou trazer aqui no canal áreas que eu considero as mais importantes no âmbito empresarial. Vais ter dicas e técnicas valiosas que, se as aplicares, vão ajudar-te a fazer crescer o teu negócio. Para isso, pedia-te que subscrevas o nosso canal para que não percas nenhuma das novidades, que temos também o compromisso de todas as semanas fazermos vídeos novos com o mais atualizado conteúdo. Então sugiro que nos vás acompanhando e nos vás seguindo. Hoje vamos falar do tema não tenho conhecimentos de gestão. Este é um problema para muitos empresários que sofrem com esta situação. Na maioria das vezes dominam a área da sua atividade, da atividade que desenvolvem, mas depois falta algum conhecimento de gestão. Eu sou da opinião que qualquer empresário, para abrir um negócio, deveria ter alguma formação nas áreas legais, contabilísticas e fiscais da sua atividade, relacionado com a sua atividade. Porque muitos empresários são surpreendidos com esta falta de conhecimentos e que se pode traduzir numa gestão ineficiente, e daí que muitos dos pequenos negócios muitas das vezes não durem mais do que 2 ou 3 anos. Antes de iniciar, e para ficar claro, este vídeo não é nenhum MBA em finanças, nem é suposto isso, nem é nenhuma fórmula mágica, mas, como tudo na vida, o que é simples, colocado em prática de forma persistente, poderá trazer resultados. No entanto, muitas vezes, por ser simples, são descurados a sua importância. Até porque simples não quer dizer que seja fácil. Da minha experiência, vejo que muitos empresários não têm informação de gestão que lhes permita ter uma orientação do seu negócio em tempo útil. E claro, quem tem contabilidade, os que estão enquadrados no regime geral, mas essa informação acaba por ser um pouco tardia na hora em que necessitam dela para tomar decisões. Vamos iniciar a explicação da forma mais simples e prática possível. Só mais um pormenor. Pedia-te que compartilhes com outros empresários, teus conhecidos, porque a ideia do programa, o objetivo do programa Empresário na Prática é de ser uma comunidade de interajuda e de partilha. E este programa tem como propósito te ajudar a aumentar a tua performance como empresário, atendendo sempre aos teus valores e aos teus objetivos. Então, vamos iniciar aqui a explicação. O objetivo deste vídeo é abordar o tema de forma simples e para isso vou dividi-lo em 3 partes, para que se torne um pouco ou ainda mais perceptível. A primeira é porque é que a gestão do meu negócio não está a funcionar bem atualmente. A segunda é como construir hábitos de gestão. E a terceira é como posso iniciar a construção financeira do meu negócio. Então vamos começar pela primeira. Porque é que a gestão do meu negócio não está a funcionar como eu pretendo? Eu acredito que se estás aqui a assistir este vídeo, provavelmente já tentaste organizar a gestão da tua empresa e talvez possas até ter tido algum resultado, mas esperavas que fosse ainda melhor. E daí estás aqui para aprender mais e para melhorar os teus conhecimentos. Relembro que este conteúdo é direcionado para empresários em nome individual ou pequenos ou empresários de pequenos negócios. Porque os empresários com empresas de maior dimensão possuem uma estrutura e uma gestão adequada às suas necessidades. E para refletir, aqui vai uma velha máxima do que o que não se mede, não se gera. Como é que podemos falar de gestão se não houver controle ou registros? Assim, deverás ter um software de gestão comercial, por exemplo, que permite emitir faturas, notas de débito, notas de crédito, recibos, ou seja, que permita gerir toda a tesouraria. E claro, se tiver estoques também, tenhas o controle efetivo dos teus estoques. Se ainda utilizas faturas manuais, ou se fores um trabalhador independente que emite faturas eletrónicas no portal, não é fatura, mesmo assim tenhas uma folha de Excel, por exemplo, é melhor que nada, que te ajuda a saber qual é os teus rendimentos e quais é que são os teus gastos para perceberes como é que está a ir a tua atividade. Gostaria de deixar claro que não deves apenas preocupar com questões fiscais. Deves também ter um eficiente controle de gestão que te permita saber se estás ou não a ganhar dinheiro no teu negócio, ou a ter lucro, e esse lucro se estás a ter mês a mês de lucro, ou como é que está a situação a evoluir. Deves ter a consciência, inclusive, de criar algumas metas desafiadoras para fazeres crescer o teu negócio. Para os pequenos empresários enquadrados no regime simplificado, em que não têm contabilista, e nestes casos os gastos têm pouca relevância para efeitos de imposto sobre o rendimento, já se estivermos a falar em empresários enquadrados em regime de IVA, tal situação
situação já é bem diferente, haverá sempre operações em que poderás deduzir IVA, estando no regime de IVA, obviamente. Mas se tiveres contabilista, como a contabilidade dos pequenos negócios normalmente não é efetuada ao dia, é sempre conveniente teres uma base de gestão para poderes tomar decisões mais rápidas. Isto é, uma gestão interna própria. É sempre recomendável que a tenhas. E até mesmo vai-te servir para fazer confrontação ou comparação com o próprio contabilista para ajudar quando existem divergências. E porquê que eu estou a abordar este tema? Porque a maioria dos empresários não tem percepção do lucro e então está a gerar mês após mês. Apenas controlam os rendimentos através da faturação, porque os gastos, a maioria das vezes, não são controlados, não são registados. Pelo que os empresários levam que não possam ter uma noção de lucro e liquidez e também uma situação patrimonial do seu negócio. Para controlar a gestão do teu negócio, exige controles os números. Isto é, uma tarefa que necessita de ser efetuada diariamente a cada operação. E quando a tua estrutura é pequena ou inexistente ou estás sozinho, mas deves fazer os registros. Se não tens esse hábito, deves criá-lo. Deves criar o hábito de começar a registar. É muito normal e tal como outros hábitos, que se pretendem alterar, nos primeiros dias até existe um grande entusiasmo, mas depois, com o decorrer do tempo, a maioria das pessoas acabam por desistir. E poderíamos aqui falar de vários exemplos e tu próprio sabes. Inicialmente, deves colocar como objetivo ter, ou melhor, não deves colocar como objetivo ter um controle total, nem no primeiro nem no segundo mês, porque não estás habituado e podes prejudicar a construção deste hábito. Para mim, o segredo é começares com calma e de forma persistente e não te esqueceres da velha máxima também, hoje estamos a falar de velhas máximas, feito é melhor que perfeito. Assim, possivelmente no primeiro mês, não vais ter tudo controlado, mas estás a criar o hábito. E é lógico que até possam ocorrer alguns erros, isso é normal, mas o que é importante é que estás a criar o hábito de controlar os números do teu negócio. Este tema dos hábitos aplicado à área empresarial é de tal forma importante que os empresários de alta performance têm grandes preocupações ou não têm grandes preocupações no seu futuro, mas sim nos hábitos que levam na direção do futuro que eles pretendem. Vejam só a diferença. A área da neurociência ligada ao desenvolvimento humano e à alta performance, na minha opinião, é fascinante. Eu já levo mais de 10 anos a estudar estas matérias, inclusive acabei por fazer uma certificação internacional de coaching que me ajuda a conhecer ou a entender alguns dos princípios que, por vezes, não são tidos em conta por alguns empresários. Então, se tenho de criar um novo hábito, como é que eu posso ou como é que eu o devo fazer? Qualquer hábito é composto por 3 etapas. Primeiro, gatilho. Segundo, ação. E terceiro, recompensa. Todos os hábitos são constituídos desta forma. E este é o ciclo de etapas que se autoalimenta. Por exemplo, eu durante muitos anos fui fumador. Quem me conhece sabe que fumava. Quando acabava uma refeição, lá está o gatilho, levantava-me e ia fumar. Ação. E depois sentia-me mais satisfeito. Recompensa. E se tu também és fumador, sabes muito bem do que eu te estou a falar. Mas isto pode ser outro hábito, porque assim, quanto mais acabamos por fumar, o hábito fica mais ancorado, mais enraizado. Se podes ter, por exemplo, outros hábitos, como roer as unhas e outros hábitos, ou seja, há pessoas que têm outros hábitos. É feito da mesma forma. Agora, se tu percebeste que o problema se encontra na ação, então como temos de tomar consciência do gatilho, então o que devemos fazer? Devemos trocar a ação por outra, ok? E ir praticando a ação tendo consciência dela. Assim, se te mantiveres a realizar o mesmo hábito de maneira correta e consistente durante 21 a 66 dias, que é o tempo indicado pelos especialistas que é necessário para realizar ou para trocar ou para fazer ancorar um novo hábito, a partir daqui o hábito torna-se inconsciente. E já não precisas de pensar nele porque é realizado de forma automática. Deves estar a pensar o que é que os hábitos têm a ver com a gestão. Se não tiveres dados ou registros atualizados, vais ter muita dificuldade em gerir. Então deves criar o hábito de registrar as operações e então eu vou-te dar 2 exemplos, um na ótica da venda e outro na ótica da compra, que eu creio que te vão ajudar. Então, no caso da ótica da venda, primeiro gatilho, venda, que inicia com um conjunto de uma sequência de acontecimentos. Podíamos aqui ir falar na própria recepção da própria nota de encomenda, mas para simplificar vamos partir já da venda. Segundo, a ação, emissão e registro e elaboração documental. Emissão da fatura, emissão do recibo. Para os empresários que emitam o recibo, na minha opinião, é recomendável para efeitos de controle de contas correntes que se imita o recibo. Já no caso, obviamente, das faturas de recibo e das faturas simplificadas, tal situação já não faz sentido. O controle da saída de estoques, por exemplo, se o sistema não for automatizado. E, por fim, temos a terceira etapa, que é a recompensa, conferir os saldos.
para ter os saldos das contas correntes de clientes e estoques e bancos estejam corretos, caso haja lugar ao pagamento, obviamente, aqui ter repercussão no banco. Inclusive, até pode ser um fator motivador, ao vermos o valor das vendas a aumentarem. E essa recompensa acaba por dar um gatilho mais de conforto. Este procedimento de registro sugiro que realizes logo no momento ou o mais rapidamente possível para que não te esqueças. Contudo, em termos de prazos legais, possam ser um pouquinho mais dilatados, conforme nos diz o artigo 36 do Código de IVA, que será os 5 dias ou os 15 para intracomunitário. Este é um ciclo do hábito para a venda. Agora relembro, terás de ajustar à tua realidade. Agora vou-te apresentar para o ciclo da compra. Compra de bens ou de serviços. Segue uma lógica semelhante à das vendas. Primeiro, gatilho, compra, que inicia com uma sequência de acontecimentos. E podíamos, inclusive, começar mais atrás, na necessidade da compra, depois de auscultar os principais fornecedores de mercado, depois de efetuar aqui a encomenda, mas para simplificar, vamos começar da própria aquisição, da própria compra. Segundo, temos a emissão e o registro da compra, conferência da fatura, verificar condições, quantidades, valores, desconto, todas essas situações. Depois, emissão do pagamento, se for a pronto, por crédito já não será essa situação. Fazer a entrada em stocks, se não for feito de forma automatizada. E temos, por fim, terceiro, a recompensa, conferir os saldos para ter os saldos das contas de fornecedores corretos, stocks e bancos também estejam todos corretos. A essência aqui é controlar integralmente todos estes registros. Então eu sugiro que vás fazendo este controle para que se torne um hábito e para ti que seja de forma automatizada, porque a gestão vai-te apoiar a conseguires ter a consciência dos teus valores, dos teus números, e com isso é muito mais fácil para ti poderes tomar decisões mais acertadas. Por vezes também é comum ouvir dos empresários: o problema é que eu não tenho tempo, ou então esses softwares ou esses programas informáticos são muito caros e eu não consigo comprá-los. A pergunta é, te deixo, quanto custa não saber como estás ou como é que está a gestão do teu negócio? Porque se tiveres um software adequado às tuas necessidades, além de não demorares assim tanto tempo como podes estar a pensar, e se registares os dados, também não é assim tão dispendioso. Inclusive, até existem apps para telemóveis no mercado para que facilitem o processo. Agora, com o QR Code e também com o ActiCode já a começar obrigatório a partir de 2023, todo o caminho conduz à desmaterialização do papel e à segurança dos dados serão cada vez mais digitais. A gestão vai ser uma ferramenta mais importante, deverás dar atenção e para que possas tomar decisões cada vez mais de forma consciente e sabendo os passos que vais percorrer no teu negócio. Como tinha prometido no início deste vídeo e como te acabei de referir, existem 3 etapas para iniciar a construção do teu negócio. Então, a primeira é o controle, um pouco daquilo que nós já falámos até aqui, o registro das operações financeiras, ao nível de compras e pagamentos, vendas ou prestações de serviços e recebimentos, e se tiveres efetuado o registro das operações, não conseguirás fazer nenhuma das etapas que vou-te falar a seguir. Portanto, esta é uma etapa fundamental, a de controle. Segunda etapa, análise. Comparar os dados com o mês anterior, por exemplo, ou com o igual período do ano anterior. E quando existe um orçamento chamado budget, de forma anglo-saxónica, comparar os valores estimados com os valores reais e analisar os respectivos desvios. E depois, por fim, analisar demonstrações financeiras, quer sejam anuais ou então intercalares, normalmente ao trimestre. Terceira etapa, decisão. As empresas precisam tomar decisões e, com base nestes dados da gestão, é que servem para tomar ou terem uma base de apoio. Contudo, é necessário ter atenção a outros fatores, que são os fatores, por exemplo, os macroeconómicos. Taxas de juros, taxa de inflação, a taxa de aumento das matérias-primas e mais agora com os conflitos na Ucrânia e na Rússia. Portanto, todas estas situações que não são só de gestão também deverás ter em atenção. Este vídeo foi pensado para a primeira etapa, para a etapa de controle, que é a mais importante, porque sem dados não consegues fazer mais os passos que falei agora aqui. Espero que este vídeo te tenha ajudado. Agora, nada serve o conhecimento se não colocares em prática. Aproveita para partilhar a tua experiência e se tiveres alguma dúvida, deixa aqui um comentário no canal para que eu te possa ajudar ou tirarmos algumas ideias. Só para acabar, que nem sempre às vezes não são preciso coisas complicadas, o simples feito de forma consistente torna-se eficiente. Eu sou o Heller do programa Empresário na Prática, vamos crescer juntos.